Aquele momento ali que ele estava levando sobre si os nossos pecados, a dor era tão grande, né? Que a sua humanidade clamou por uma resposta. Você né? acredita que naquele momento ele pôs em dúvida a vontade de Deus, ou foi simplesmente um espasmo, uma coisa de dor e de sofrimento tão grande que... Isso. Creio que foi isso aí, misturado com o fato de que os judeus, ele era um judeu versado na Escritura, né? Os judeus usavam sempre a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. Então, 150 salmos, cada salmo diferente do outro. Tem salmo de alegria, de dor, desespero, dúvida. A palavra salmo quer dizer o quê? Ela se refere a um gênero literário que se vale da poesia para narrar a grandeza de Deus ou os sentimentos do fiel. Então, é um tipo específico de gênero literário, né? Que ele é próprio da linguagem bíblica, mas não é impossível alguém fazer hoje, né? A gente poderia propriamente chamar de salmos alguma construção poética que alguém fizesse, que tem como objetivo falar da grandeza de Deus e tudo mais, né? E Jesus, nessa hora, ele usa... O Salmo 22 é um salmo que começa exatamente o rei Davi dizendo isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que não ouves o meu lamento? Por que o Senhor está distante de mim? Então, o judeu, ele crescia usando a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. E eu creio que naquele momento de angústia, o judeu Jesus se valeu do Salmo 22 para expressar toda a dor, o que ao mesmo tempo bate com aquilo que a gente lê no restante da Bíblia, que ele foi feito pecado por nós. Ele não conhecia pecado, ele nunca pecou, não tinha essa experiência como a gente tem do que é o pecado. E na cruz, toda a carga de pecado foi lançada sobre ele. Então, ele ali recebeu o castigo que era, para mim, quem devia estar pendurado naquela cruz era o tio Nico, pendurado ali e ainda mais chicoteado muito mais. Né? Era eu que era para estar pendurado ali. Mas ele foi no meu lugar. E é por isso que eu posso agora chegar para Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor me perdoa. Porque a minha culpa já foi paga. Porque Deus não pode perdoar de graça, Rogério. Como assim Deus perdoa de graça? Ele seria injusto. A gente fica revoltado quando um juiz inocenta né? Um bandido. A gente tem um senso de justiça. Agora imagine a Deus inocentando todos nós que somos bandidos. Deus simplesmente fecha os olhos e diz: está tudo... Mas como assim? Deus não pode fazer isso, ele é justo. Então, pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o pecado. É isso que Cristo fez. Por isso que ele gritou, porque ele sentiu aquele peso do pecado sobre si naquele momento. Esse ponto é central para o cristianismo histórico e bíblico. É aquele momento em que Cristo leva sobre nós os nossos pecados. Eu diria para você que é isso que faz o cristianismo distinto de todas as demais religiões. É esse momento aí. Os fundadores de outras religiões, eles não morreram no lugar dos seus seguidores. Eles deram ensinos, alguns preciosos, muito preciosos, aliás, para os seus seguidores. Muita coisa nessas religiões e no cristianismo também é bom senso. É simplesmente bom senso. Mas a diferença principal é que, se você fizer um apanhado nisso da religação que eu falei com você, você vai ver que, na verdade, mesmo tendo centenas e centenas de religiões no mundo, só existem duas categorias. Uma categoria, aquelas religiões em que o ser humano faz alguma coisa para se religar com Deus. Para se religar com Deus. Isso aqui é quase um remédio que eu tomo para as perna inquieta. Meu pai tem isso também. Nossa, cara. Toma, chama perna inquieta mesmo, né? É perna inquieta. Não deixa você dormir, viu? Eu sei, meu pai fica chacoalhando. Mas com o remedinho daqui a pouco eu vou tomar. Vai ficar legal. Mas eu voltando. Só tem duas categorias de religião. Uma em que o ser humano ele tenta a religação com a divindade pelo seu próprio mérito e esforço. Eu faço, eu mereço, eu ofereço. Boas ações. Tudo. Isso aí.
A outra categoria é o contrário, é de cima para baixo. Deus vem ao encontro do homem, do ser humano, para se reconciliar com ele. E só tem uma religião em todo o mundo que ensina isso, que é o cristianismo histórico. Um Deus que veio e que se deu pelos seus, levando a culpa deles, de forma que eles agora podem ser livremente perdoados e ser religados a esse Deus aqui e no escatom, no futuro período que nós já falamos aqui, descrevemos como um novo paraíso. Né? Por que dentro do plano de Deus foi necessário enviar ele mesmo, né, o filho dele, ele virar carne, para ele ter esse trabalho de levar nossos pecados? Isso foi uma coisa, diante de tanta coisa que aconteceu, esse foi o único caminho? Qual foi a ideia? A lógica por detrás... Porque foi previsto, foi avisado, veio do Cordeiro, ele vai vir e tal. Era uma coisa esperada. Era. A lógica por detrás disso aí era que não se podia, em todas as religiões, você não pode se aproximar da divindade sem sangue, sem sacrifício. A não ser algumas religiões orientais mais recentes, que a gente chama... agora me foge o nome, daqui a pouco ele aparece. Em que elas são basicamente uma filosofia. Entendi. Tá certo? Como o hinduísmo, por exemplo, ou o próprio budismo, que seria o melhor exemplo, né? Que é mais uma filosofia. Mas nas religiões antigas da Mesopotâmia, do Egito, as religiões que vinham da Frísia, as religiões gregas que tinham altares para você oferecer sacrifícios, a própria religião romana que adorava o imperador, todas elas exigiam sacrifícios. Mesoamericanas. Tudo. Se for nos índios, você tem sempre que ter sangue. A ideia é... De onde veio isso aí? A ideia é que que a divindade requer o pagamento pela culpa. Então, no caso de todas as religiões, você oferece o pagamento pela culpa. Você traz o seu melhor animal, você traz tal, sacrifícios humanos, exatamente, isso tudo. O inimigo, o escravo. No cristianismo foi o contrário. Deus, como João Batista diz quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mandou um cordeiro para ser oferecido como sacrifício. De alguém que expia os pecados. Exatamente. Tinha aquela ideia do bode expiatório, né? Tudo isso estava previsto, como você falou. Estava escrito direitinho no Antigo Testamento, antes de Cristo. E por que os antigos tinham essa necessidade de um animal ou alguém... Ou era o animal ou era ele. Porque alguma coisa pagar pelos pecados dele... Porque, sendo o pecado, veja só, Deus é o Criador de todos. Ele é o Senhor e Ele tem domínio absoluto sobre minha vida. Ele é o meu Deus, então Ele é o meu Senhor. Eu sou filho dEle, servo dEle, devo obediência para Ele, devo minha vida a Ele. Então, a desobediência a Deus, o virar as costas para Deus, o renegá-lo, é de tal forma, é de tal ordem que exige a minha vida. É a pena de morte. O castigo é pena de morte. Então, ou eu, ou alguém no meu lugar. Tá. Ou alguma coisa no meu lugar. Tá? Porque o apóstolo Paulo, ele descreve isso na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. O salário, no capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Qual o preço, qual o resultado do pecado? A morte. Se não for a minha, vai ter que ser de alguém, em meu lugar, ou de alguma coisa. Deus enviou essa pessoa. Por que tinha que ser ele mesmo? Porque, Rogério, se fosse um de nós, eu ou você, que fosse morrer na cruz, nós só estaríamos morrendo por nós mesmos. Então era preciso alguém que não tinha pecado para que a morte dele pudesse ter efeito perdoador para milhões de pessoas, porque se fosse qualquer outro membro da raça humana, ele só estaria morrendo por ele mesmo, porque ele é pecador. E então morreu. É isso mesmo, ele é pecador, tem que morrer mesmo. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, conforme os evangelhos nos contam. E os seus primeiros discípulos escreveram no Novo Testamento. Ele nunca cometeu pecado. Então, é por isso que a morte dele é tão importante para nós, porque ela como que cria
com base nela, Deus pode chegar e dizer: Rogério, você está perdoado. Entendi. Completamente perdoado. Tudo que você fez, faz e um dia vai fazer. O que basta para mim para ser perdoado? Basta para aceitar. Que coisa maravilhosa. Que Jesus morreu pelos meus pecados. Crer nisso. Receber nisso e apostar sua alma nisso. Mesmo que eu possa não acreditar nisso e posso ter as melhores ações, eu não... É porque elas nunca serão boas o suficientes. Nunca. Por mais reto, honesto, sincero, verdadeiro que você seja, e eu creio que você é, mas você e eu, nós nunca conseguiremos fazer coisas boas em número suficiente e em qualidade suficiente que possa, em inglês diz, meet the standards, alcançar o padrão que Deus requer de nós. Porque mesmo as nossas melhores obras, elas estão manchadas por motivos egoístas.